Caros alunos, esta é a primeira videoaula sobre a nossa disciplina capoeira. A capoeira, como componente curricular no curso de licenciatura em Educação Física, é de fundamental importância no seu contexto geral. E aí, por que nós estamos falando que ela tem essa importância? Porque o curso de Educação Física valorizou a capoeira e trouxe a capoeira para ser inserida no seu currículo por conta dos seus valores históricos, dos seus valores educacionais, culturais e ainda musicais e físicos. Para a gente começar nessa primeira aula falando sobre capoeira, temos que falar que é uma dúvida muito grande se a capoeira é realmente brasileira ou se a capoeira é africana. Podemos resgatar um pouco da história do descobrimento do Brasil, quando já se falava que nas esquadras de Cabral, a chegada de Cabral ao Brasil, já vieram alguns escravos. Mas o que a gente sabe mesmo, nada disso pode ser confirmado, né? Apenas são deduções, são hipóteses, e o que sabem é que o Brasil entra na rota do tráfego negreiro, pegando os escravos na África, trazendo para o Brasil, e foram aproximadamente quase 5 milhões de escravos, que entraram legalmente no Brasil e entraram ilegalmente no Brasil. Então, esses escravos vinham para o Brasil como mão de obra para trabalhar na lavoura, para trabalhar na cana-de-açúcar, no cultivo do fumo. E, logicamente, eles também, ao chegar no Brasil, eles eram vendidos como mercadoria. E como mercadoria eles também pagavam impostos. E como era chamado de peça da África, né, eles eram quase que descartáveis. Eles ficavam à venda nos mercados onde se vendiam os negros, e os portugueses, as famílias e os portugueses interessados chegavam lá, olhavam os dentes, olhavam a estatura, olhavam a sua forma física, viam se eram modernos, ou se eram jovens, ou se eram mais idosos, ou se eram mulheres, ou se eram crianças, e logicamente compravam esses escravos de acordo ao seu interesse. Aqueles escravos que eram mais fortes eram comprados para trabalhar na usina de cana-de-açúcar para fazer trabalhos pesados. Mas aqueles escravos que poderiam servir as donas de casa ou servir ao comércio, ou seja, na zona urbana, também eram escolhidos porque eles iam ficar em casa no tratamento e alguns serviços da zona urbana. Então o que eu posso dizer para vocês é que esses escravos circulavam tanto na zona urbana como na zona rural. Existe também uma boa discussão, que também não se chega a um denominador comum por falta de precisão dos seus dados, se essa capoeira nasce no recôncavo, se ela nasce na zona rural ou se ela nasce na zona urbana. Olha, são muitas hipóteses e importantes, porque quando a gente não tem as respostas nos levam a pesquisar, e muitos pesquisadores têm se debruçado sobre essa questão, principalmente da origem da capoeira. Entre eles, o Valder Luiz Rego, que escreveu um dos principais livros da capoeira, que chama-se Capoeira Angola, e o Valder Luiz Rego chama a atenção para essas duas hipóteses, dizendo que existe uma questão muito controversa em relação à origem da capoeira, e ele defende principalmente da capoeira ser brasileira, dizendo que essa capoeira acaba se difundindo aqui pelos negros, trazendo os seus fogueiros, trazendo as suas danças, trazendo as suas religiões, estando nas senzalas, passando as dificuldades que passaram, porque vale registrar, porque os negros começam a sofrer desde o momento que são capturados
na África e são transportados em navios negreiros em situações precaríssimas. Muitos deles vinham a sucumbir e passar mal, ficar doente, eram jogados ao mar e chegavam ao Brasil e iam morar principalmente nas senzalas, principalmente aqueles que estavam nas zonas rural. Chegando lá, é lógico que eles iam utilizar a questão da oralidade, de passar de um para o outro, dos mais velhos para os mais novos, e utilizar dos seus foguedos. Olha, e também entender que eles precisavam da sua liberdade, e como sua liberdade, todas as vezes que tinham os confrontos, eles utilizavam o seu próprio corpo, porque eles eram treinados no sentido de serem fortes, de serem ágeis, né? E, portanto, essa hipótese que defende o Valdeluís Rego também é muito questionada, mas o que nós sabemos é que realmente a capoeira é uma manifestação, pode até ser uma manifestação brasileira, mas de origem africana. E aí vem a questão do termo capoeira. A capoeira, sabemos que ela é mato que foi roçado. É um mato dentro de uma roça, de um mato ralo, onde as pessoas e os capoeiristas fugiam e lá eles chegavam para fazer seus primeiros movimentos, jogar sua capoeira até se esconder nesses matos ralos, né? Mas também fala-se de que a capoeira é uma terminação tupi-guarani, também é uma outra questão. Se diz, não, ela poderia, se fosse africana, o seu nome seria originário da língua africana e não do tupi-guarani. E também fala-se de que essa história da capoeira também vem de uma outra forma, como gostam de falar os mestres da capoeira Angola, que ela vem da dança da zebra, de um momento onde aparece, um momento de ritual de casamento, né, e das tribos africanas, e que é muito falado a respeito disso, principalmente os mestres da capoeira Angola, né. Nós da capoeira regional, eu sou da capoeira regional, de Mestre Bimba, entendemos sim que ela vem dos escravos que aportaram o Brasil e que aqui, por necessidade de uma libertação, eles produziram essa capoeira nas senzalas, através dos seus foguedos, das suas danças, das suas questões religiosas, e puderam se desenvolver. Todas as vezes que eles tinham um confronto com os brancos, logicamente eles utilizavam da sua capoeira. Então esta é a nossa primeira aula, mas eu quero lembrar ainda que o termo capoeira ainda representa aqueles africanos que vendiam galinhas ou capões, e então por conta disso também chamava esses cestos de capoeira, né? Então existem todas essas questões semânticas sobre o termo capoeira, do qual eu trago para vocês, muito bem elaborado no nosso módulo, e recomendo que vocês leiam essa parte introdutória da capoeira, da chegada dos escravos ao Brasil, as condições com que eles chegaram ao Brasil, como eram tratados no Brasil, depois o termo capoeira, a origem da capoeira. Então essa é a nossa primeira aula. Nós vamos ter 3 blocos nessa disciplina, um bloco que vai tratar desse primeiro bloco, vai tratar dessa questão mais histórica, depois nós vamos tratar da capoeira Angola e capoeira regional, no segundo bloco nós vamos tratar também aí da capoeira na escola, e depois nós vamos tratar das questões das qualidades físicas aplicadas à capoeira, e a capoeira também desenvolvendo essas qualidades físicas como força, velocidade, flexibilidade, agilidade, etc. Então, ficamos por aqui nessa primeira videoaula, e tenham um bom proveito, leiam o manual, acompanhem a disciplina, para que possamos fazer uma disciplina bastante motivada, uma disciplina bastante dinâmica, e ter um aprofundamento sobre a capoeira, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.